Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 3. Despedidas. Eupídio prestou uma homenagem simples à família que se despedia. Foi realizada uma festinha, sendo autorizado o abate de uma novilha para o churrasco. Foram convidados todos os moradores da fazenda e também os das fazendas vizinhas. Na verdade, o objetivo principal da reunião foi fazer propaganda do armazém que seria inaugurado. A despedida na fazenda, no domingo, foi singela, mas calou fundo nos corações de Laércio, Rufina e Jane. Desde cedo, os lavradores e peões foram chegando com suas famílias. Os donos das fazendas vizinhas chegaram mais tarde, pois não seria conveniente que chegassem com os empregados. Necessário, pois, demonstrar sua superioridade. Tiara estava toda bonita, tendo passado a noite quase sem dormir, pensando como Jean a trataria, já que nunca mais conversara com ela. Alguém sugeriu: antes de ser servido o churrasco, vamos todos até o alto da encosta para rezar junto à cruz do coronel, para desejar felicidades à família que vai partir. Todos acataram e, de bom grado, subiram o morro. Eu levo as flores. Eu também. Eu levo água nos vasos. Eu também. Eram as mesmas mulheres que vinham há uma semana subindo diariamente até ali para dar sequência à novena que implorava chuva. Como não chovia há muito tempo, os colonos haviam decidido pedir chuva à cruz. Pai, o que é pedir chuva? Perguntou um menino a um fazendeiro, o qual, estufando o peito, deu uma aula a outras pessoas da cidade que desconheciam aquele costume rural. Pedir chuva é um fato mais ou menos corriqueiro em várias cidades pequenas e em fazendas brasileiras. Normalmente, o pedido é expresso por uma novena, sendo crendice que, se a fé for robusta, choverá antes do término do 9º dia das rezas. Na linguagem popular, tal ato, pedir chuva aos céus por meio da novena milagrosa, é denominado molhar a cruz. Há quantos dias estão fazendo a novena? Perguntou o fazendeiro a uma mulher. Há 8 dias. Já estavam no 8º dia e não chovia. As mulheres que molhavam a cruz estavam piedosamente crentes que choveria ou naquele dia ou no seguinte. Ajoelhando-se em frente à cruz, foram rezadas por todos em voz alta 3 Salve-Marias, 3 Ave-Marias e 3 Padre Nossos, 9 orações ao todo. Laércio, Rufina e Jean olhavam para a cruz e pensavam nos recentes acontecimentos quando a alma do coronel Antero estivera ali com eles. A seguir, as mulheres tiraram as flores dos vasos e com elas enfeitaram a cruz. Quando todos os vasos ficaram sem as flores, as mulheres os ergueram, segurando-os com as 2 mãos, e fecharam os olhos, murmurando palavras que só elas sabiam. A seguir, despejaram a água dos vasos na cruz, cuidadosamente, para não derrubar as flores. Terminado o singelo ritual, desceram o morro todos, confraternizando-se até o entardecer. Tiara, por mais que tentasse, não conseguiu, ou melhor, não foi merecedora de qualquer atenção por parte de Jean, que ostensivamente demonstrou ignorá-la.
Os fazendeiros chegaram por último e seriam os primeiros a deixar a fazenda. Tal o costume dos ricos. Algumas famílias visitantes já se preparavam para retornar às suas fazendas quando, quase que de repente, irrompeu um formidável temporal. Os compadres ficam comigo, disse Elpidio, quando viu que a chuva não deixaria nenhum dos convidados de fora retornar para casa. Assim, os convidados da cidade e os donos das fazendas vizinhas foram bem alojados na espaçosa casa da sede. Ordenou. Os outros podem se ajeitar nas casas da fazenda. Alta madrugada, a chuva cessou e, já na alvorada, o chão molhado exalava cheiro de terra, que em linguagem cabocla é de pura gratidão ao Senhor. Quando o sol chegou, todos os trabalhadores visitantes já haviam partido, estando a caminho de suas casas. Aquelas pessoas simples, se eram gratas pelas chuvas, não o eram menos pelo sol. E, sem se importar com a etiqueta, tinham ido embora antes dos ricos. Laércio, Rufina e Jean foram os últimos a deixar o Morro das Vinhas, acomodados na carroceria do caminhão com a mudança. Vou com vocês na carroceria, decidiu Rufina, recusando-se a ir na boleia. Queria estar com seu marido e filho. Quando o veículo se afastava, Laércio olhou ainda pela última vez o velho abacateiro. Comentou com Rufina e Jean. Engraçado, não está ventando e olhem só o suave balouçar de apenas um galho do abacateiro. Até parece que é um aceno de adeus. Rufina, que levava algumas mudas de verbenas apertadas ao peito, como que se estivesse levando o canteiro todo, disse. Vocês nem vão acreditar. Hoje, quando fui colher essas verbenas, elas estavam chorando. Pai, mãe, olhem o Titão. Tenho a nítida certeza de que ele está falando a Deus. Laércio e Rufina viram o grande touro erguer a cabeça e fitar na direção deles, fixamente, até o caminhão se perder na curva. Quando não mais se via a sede da fazenda, nem nenhuma de suas casas, os três retirantes se abraçaram num adeus coletivo àquelas terras que por anos lhes foram o lar. 3 lágrimas brilhando ao sol testemunhavam que 3 almas iam em busca dos seus destinos. Para preencher o tempo de viagem, Laércio relembrou as palavras do coronel Antero quando, ainda vivo, num gesto de grande respeito diário, se inclinava no primeiro instante da alvorada ao primeiro sinal do sol. O sol é a maior lição da generosidade divina que a terra conhece. Aquece a todos os seres vivos e a tudo que foi criado por Deus, não fazendo quaisquer distinções. Dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio, faz companhia diária aos filhos de Deus, dando-lhes vitalidade e bem-estar. Para tentar consolar a mulher e o filho, recordou o que dizia o coronel quando alguém partia. Vejam como o sol é generoso. Fica conosco, mas, ao mesmo tempo, também vai com quem nos deixa, por mais longe que for. Quanto às despedidas, repetiu as citações do coronel. Despedidas quase sempre são tristes. Quando alguém parte a bordo de um moderno avião, navio, trem, ônibus, automóvel, carroça, a cavalo ou simplesmente a pé, sempre deixa alguém para trás. Os corações, nessas ocasiões, assumem papel principal, porque sendo a sede física das emoções, seu ritmo se altera.
Quem vai leva esperanças no futuro, deixando o passado. Quem fica guarda um sentimento de perda, de vazio. Contudo, não podemos nos esquecer da maior lição de amizade dada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando, na última ceia com seus apóstolos, sabendo que iria deixá-los fisicamente, lavou seus pés e partiu seu pão com eles e lhes deu a sua paz. Dias após, na despedida cruel, o martírio infame da crucificação, não fez uma única reclamação. Pelo contrário, perdoou os malvados e, 3 dias após, reapareceu na sua glória para mulheres simples. Depois disso, voltou ainda a reencontrar-se com os apóstolos muitas outras vezes. Laércio comentou que, nessas oportunidades, os que ouviam o coronel o notavam melancólico, como que falando com a própria alma, pois complementava nostálgico. Acredito que todos tivemos muitas outras vidas. Preocupo-me às vezes em pensar que talvez eu estivesse por perto de Jesus como um dos seus crucificadores. Hoje, sinto que nas despedidas se instala o reinado de uma indefinida emoção que dói no peito, sem machucá-lo, que queima a alma sem feri-la, que embaça a visão sem prejudicá-la, que prende os sentimentos sem algemá-los. É a saudade. Se isso não acontece com as duas partes, pelo menos em uma com certeza. Os espíritos Dionísio e Antero haviam sido fortemente atraídos para junto da família de Laércio, cujas palavras emocionaram o antigo dono da Morro das Vinhas, fazendo-o chorar. Dionísio abraçou o companheiro e aduziu. Meu irmão Antero, lembremo-nos dos ensinamentos da doutrina espírita consoladora, libertadora e esclarecedora, quando ilumina esses acontecimentos terrenos, demonstrando que somos sempre viajantes. Como assim? Todos os espíritos têm sucessivas vidas terrenas alternadas com vidas espirituais. Isso por incontáveis vezes. A reencarnação, que é a via mater, estrada-mãe dessa nossa permanente caminhada, oferta paradas a cada etapa ao longo do percurso rumo ao infinito. Mas por que não recordamos essas vidas e nos lembramos o que as pessoas que nos cercam representaram nelas? Por decisão divina, a lembrança das vidas anteriores nos é impedida, o que representa supremo bem, já que da sua consciência plena resultaria o caos social. O que seria da família se pais e filhos recordassem, por exemplo, que foram carrascos e vítimas reciprocamente? Simplesmente não haveria as abençoadas oportunidades de reajustes com aqueles ora protegendo estes. É verdade, realmente seria o caos. Assim, partidas e chegadas repetem-se com todos nós, mas ninguém caminha só nessa sublime estrada, asfaltada pela eternidade. Não há um único ser que esteja completamente só, num único segundo da sua existência. A vida é participativa, pujante e bela. Quase sempre os que convivem conosco fazem parte do nosso passado. Mesmo ao estradeiro solitário, muitas vezes roto e com aparente desamparo, não faltam amigos espirituais que com ele seguem em busca do futuro, indo sempre em frente. Porque os espíritos retornam à proximidade com os encarnados. Normalmente pela lei de atração, por sintonia vibratória, por identidade de ideias ou ideais. Isso tanto positiva quanto negativamente. Na verdade, existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados e,
Pela linguagem do pensamento, que jamais cessa, estamos sempre formulando quadros compostos. De nenhuma paisagem pode ser excluída a presença de alguém, seja física ou apenas pela lembrança, invisível embora. Por isso, quando um andarilho se põe a caminho, talvez seja porque sua bagagem existencial tenha se tornado pesada de sonhos e pesadelos, ilusões e desilusões. Sua alma ferve de lembranças, de saudades, de esperanças renovadas, combustíveis para vencer as distâncias, indo em busca de melhor destino. Destino à frente, ofertado pelo Pai, alcançável com trabalho e perseverança. Tais andanças, contudo, inexoravelmente desencadeiam mecanismos universais de atração e sintonia. No ato de lembrar, estará atraindo para sua companhia espíritos afins, sintonizados com sua aura e mente, pensamentos e ideais. Assim, nunca os andarilhos estão sós. E quanto aos solitários recolhidos no silêncio e na distância do convívio social? Mesmo quando alguém se interna no refúgio da solidão monacal ou conventual por fé, devoção ou fuga, também não ficará só ali. No silêncio das celas, das capelas ou dos altares, com a mente fervendo de indagações ou apenas de pio fervor, estará espiritualmente ligado a essas dúvidas ou a esses ideais. Como o pensamento é o mais potente transmissor-receptor que existe, essa postura reverberará no infinito e depressa outras mentes, de encarnados ou de desencarnados, captarão as mensagens. Algumas terão respostas, outras as mesmas dúvidas, e outras simplesmente se ligarão pelo gosto do devaneio. Compreendo que a busca da solidão é um dos mais equivocados tentames da criatura. De início, porque o homem foi contemplado por Deus, o Criador, com natureza gregária, participativa, jamais isolativa. A seguir, porque o homem só encontra a realização plena da vida quando é útil ao próximo pelas vias do amor universal. Por fim, porque se guardar do convívio com os semelhantes é o mesmo que colocar lâmpadas sob o alqueire, já que todos temos algo a ensinar e algo a aprender, sempre. Deus seja louvado, é isso mesmo. Rufina sentia-se feliz pela proximidade com os parentes, muitos dos quais não via há muito tempo. Jean, terminado o período de férias escolares, voltou aos estudos numa escola particular. Com muito esforço e ajuda de alguns colegas, aplicando-se intensamente, conseguiu, ao fim do primeiro semestre escolar, nivelar-se pedagogicamente ao currículo. Sua aplicação aos estudos, além de superar as dificuldades entre o ambiente rural e o ambiente das grandes escolas, despertou a admiração dos professores e da sua classe. De todas as aulas, a que mais gostava, contudo, não exigia esforços intelectuais, mas sim corporais, educação física. Desde o início do ano, vinha se destacando em competições simples, algumas programadas pelo professor e outras simplesmente como brincadeira com amigos. As provas de atletismo não eram cronometradas e as medidas calculadas sem grande precisão. Contudo, em todas as provas de corrida, uma constante. Jean era sempre o vencedor. Invariavelmente. Em provas de maiores percursos, chegava na frente dos demais competidores dezenas, às vezes centenas de metros. Ajudava o pai nas horas disponíveis, sem descuidar das lições escolares.
Alguns meses após o início das atividades, o armazém de adubos e de implementos agrícolas havia prosperado muito. Laércio, na gerência geral, era dedicadíssimo. Muitas e muitas vezes ficava trabalhando após o anoitecer, ou então chegava de madrugada para supervisionar algum embarque de mercadorias para clientes. Vários auxiliares seus já lhe dedicavam amizade. Um deles, Antônio, fez um amável convite. Sr. Laércio, espero que o senhor me desculpe, mas quero lhe pedir um favor especial. Pois não, Antônio, o que é? Meu filho vai fazer 3 meses e eu e minha mulher gostaríamos que o senhor e Dona Rufina fossem os padrinhos. Ora, Antônio, então é esse o favor especial? É, sim, senhor. Pois fique sabendo que não é favor coisa nenhuma. É uma honra. Abraçaram-se. Após o batizado, que reuniu vários familiares e amigos, Antônio ofereceu um almoço a todos. O ambiente festivo deixou Antônio muito alegre, bebendo muito, no que foi acompanhado por Laércio. Laércio, sempre servido pelo compadre, ingeriu várias doses de bebida alcoólica, tornando-se eufórico. Não demorou e se tornou inconveniente, pois o cérebro era agora comandado pelo teor etílico que o invadira. Não podendo manter-se de pé, estava à beira de desmaiar por coma alcoólico. Contornando a situação, levaram-no para o quarto do casal, onde desabou na cama. Espere os convidados se retirarem, comadre, que eu levo o compadre para casa, disse Antônio a Rufina. Tarde na noite, não podendo andar, Laércio foi quase arrastado pela esposa e filho, envergonhados pelo papelão dele. Antônio, também ele, quase não conseguia ficar de pé, alcoolizado. Laércio, a partir de então, começou todas as noites a chegar tarde em casa, visivelmente embriagado, inaugurando o ciclo de sofrimento para a mulher e o filho. Antônio, o compadre, era-lhe companhia assídua no que denominavam aperitivos, sempre após o expediente. Durante o dia, Laércio e Antônio mal se falavam, ambos trabalhando muito, com pontualidade e dedicação. Mas, terminada a jornada, eram atraídos como que um poderoso imã e juntos iam para um barzinho perto da casa de Antônio. Várias vezes Antônio acompanhou Laércio até sua casa, ajudando-o a encontrar o endereço, tamanha era sua embriaguez. Outras vezes, Laércio retribuía. Conduzia o auxiliar, completamente embriagado, à residência. Numa dessas vezes, Laércio teve que entrar na casa do compadre para poder ajeitá-lo na cama, pois estava quase sem sentidos. Dirce, a mulher de Antônio, pediu-lhe: Pelo amor de Deus, compadre, não deixe o Tonho beber desse jeito. Laércio, sob efeitos da bebida, olhou para Dirce e não viu a esposa do amigo e auxiliar, mas apenas uma mulher aflita. Laércio era um homem bom. Sempre agira com lealdade para com todos, nunca desrespeitando quem quer que fosse. Mas, naquele instante, misturou sentimentos de dó com súbita admiração pela beleza de Dirce, até então despercebida por ele. E rompeu-lhe súbito e ardente desejo. Vinha ele de uma sequência de desajustes no lar, pois Rufina negava-se a compartilhar momentos de amor conjugal
e até mesmo conversar com ele. Pensava ela que, com suas negativas, o marido se arrependeria e moderaria o consumo de bebidas. Imaginou que as exigências do sexo, sendo fortes, falariam mais alto na consciência e no físico do marido, vencendo a batalha com o álcool. Laércio, não de todo embriagado, aproximou-se de Dirce. Pousou-lhe as mãos no ombro e fitou-a. Desculpe, comadre, nem sei por que bebemos assim. Dirce começou a chorar. Laércio, eletrizado por súbita paixão, abraçou-a. A mulher captou as vibrações sensuais e repeliu-o. Laércio estava prestes a um gesto de violência para contentar a libido quando ouviu. Laércio, meu filho, não continue. Atônito, mas sem temor, deu-se conta que a voz era do coronel Antero. Saindo instantaneamente do torpor alcoólico, retirou-se sem nada dizer, envergonhado. O álcool tinha anestesiado o medo, não a moral. Depois desse dia, nunca mais se aproximou de Dirce. Inclusive, não quis mais beber na companhia de Antônio, pois, aí sim, temia voltar a ouvir o coronel Antero. Tanto Antônio como ele não deixaram de beber após o serviço. Mudaram apenas de companhia e de bar. No armazém, os negócios prosperavam. Numa tarde de pouco movimento, Dirce telefonou para Laércio. Não tinham mais se falado desde o incidente entre eles. Antônio estava fora da cidade, em viagem de entrega de fertilizantes em várias fazendas, devendo retornar só no dia seguinte. Alô, compadre? Laércio empolgou-se. Dirce? Desculpe incomodá-lo, mas é importante. Não é nada. Pode ficar à vontade. Precisamos nos ver. Hã? A não ser que você não queira. É claro que quero, mas... Quando anoitecer, estarei esperando-o. Laércio ficou com o telefone na mão, olhando-o hipnotizado. Via no aparelho a chave para a porta da felicidade, que, para ele, naquele momento, era tão somente sinônimo de prazer. Magoado há tempos com o punitivo retraimento da esposa, naquele instante sentiu o sangue ferver nas veias, por ânsias do erotismo até então reprimido. Começou a vivenciar na mente os momentos passionais que certamente desfrutaria logo mais ao lado da mulher do auxiliar. Ao término do expediente, dispensou todos os auxiliares de eventuais serviços extras, tomou banho e já ia apagando a última luz do armazém, quando ouviu. Meu filho, outra vez a alma do coronel Antero, pensou. Sim, em auxílio emergencial, o espírito Antero recebeu instruções do mentor Dionísio para tentar demover Laércio de perigosa aventura. Mas em Laércio, tão grande era a intensidade dos sentimentos e impulsos sensuais que desta vez nem quis ouvir mais nada, deslocando a mente para cenas sexuais futuras. Agitado, apagou a luz e deixou o local. Além de não se deixar influenciar pelo ex-patrão, ainda sentiu raiva dele. Pensava, vá embora e deixe-me. Seu lugar é com os mortos e eu estou bem vivo. Vivo e com uma mulher me esperando. Vá embora.
Antero, com muita tristeza, afastou-se. Dionísio consolou Antero, acabrunhado. Laércio procede como aqueles que não ouvem as intuições protetoras, impedindo a presença de amigos espirituais. Sua opção pelo erro configura aquilo que explica Kardec na questão número 495 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos protetores afastam-se quando veem que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Laércio, de fato, não estava só. Espíritos infelizes, arraigados ainda às coisas mundanas, insuflavam-lhe ideias promíscuas e projetavam em sua mente cenas de orgia e luxúria. Tais espíritos nem sequer o conheciam, nem tinham com ele quaisquer vínculos desta ou de outras existências. Uniam-nos apenas os mesmos interesses sintonizados que estavam em sensações grosseiras. Pela lei de atração, Laércio é que os havia convocado, embora inadvertidamente. A partir daí, formara-se a equipe, acontecimento que a quase todos os instantes ocorre no mundo. Nos dois lares, no de Laércio e no de Antônio, o alcoolismo vinha causando profundos desgostos e prejuízos à paz. Em ambos os endereços, grupos de espíritos desencarnados por problemas causados pelo álcool fixaram residência, induzindo os dois encarnados a cada vez beberem mais. Profundamente interligados a Antônio ou a Laércio por laços fluídicos, cada vez que um deles bebia, uma espécie de vapor etílico era repartido entre os membros da triste sociedade material-espiritual. O espírito Antero ia de uma a outra casa, mas nada conseguia fazer para impedir o péssimo clima espiritual que nela se instalara, decorrente do alcoolismo dos respectivos chefes de família. Dionísio explicou a Antero. O motivo para os alcoólatras cada vez beberem mais é porque bebem para si mesmos e para os sócios do além. Muitas pessoas simplesmente ignoram ou julgam ser devaneio dos espíritas a influência espiritual sobre encarnados. Tanto quanto as preces sinceras são ouvidas e atendidas por espíritos protetores, os vícios atraem desencarnados afins que usufruem majoritariamente das sensações grosseiras do sexo desvairado ou promíscuo, dos êxtases alucinantes dos tóxicos, do tabagismo inveterado, da gula insaciável, etc. Mas e quando pessoas ofertam coisas boas aos espíritos, seja em altares ou até encruzilhadas? Isso apenas demonstra que no ser humano é intuitivo o mecanismo do usufruto por espíritos de coisas terrenas. Ora, espíritos evoluídos não precisam de nada da matéria, isso é evidente e racional. Os espíritos que necessitam de qualquer coisa terrena estão num plano evolutivo muito denso, próximo à materialidade. Desde os antigos, a intuição leva pessoas de boa vontade a tentar agradar entidades protetoras, desconhecendo que o melhor agradecimento é pela prece e por atos de caridade para com os necessitados. No Velho Testamento, por exemplo, vemos Noé, ao sair da arca, salvo do dilúvio, por gratidão fazer ofertas no altar ao Senhor, que teria aspirado o agradável aroma dos alimentos. Fica evidente que já naquela época havia intuição de espíritos auferindo bens materiais. Acontece que, para espíritos infelizes, viciados, o bem material é a satisfação do vício. Os prazeres mundanos, assim, manifestos por vibrações espúrias ou por
Invisíveis fluidos contidos nos vapores etílicos ou tóxicos são avidamente compartilhados pelos desencarnados que literalmente se acoplam aos viciados, seus hospedeiros. O Finn entregou-se às orações como reação de ordem espiritual e impôs jejum sexual como punição ao marido. Dizia a Laércio: Só voltarei a ser sua mulher se você abandonar a bebida. Deus não aprova sexo desse jeito. Dentro de suas características de pessoa humilde, devota e sincera, considerava que a sua atitude era adequada, pois contava com a bênção celestial. No lar de Antônio, outra era a reação da mulher. Você chega bêbado e agressivo, não toma banho, nem olha para o jantar e quer ainda se aproveitar de mim? Nunca! Se tentar forçar alguma coisa, eu o abandono e ainda vou dar queixa na polícia. A recusa de intimidade conjugal devia-se ao fato de sentir-se apenas um objeto de uso extemporâneo e pelo ressentimento das agressões físicas inibidoras da libido. Numa dessas brigas, teve o dissabor de ouvir o marido, mesmo embriagado, relembrar-lhe: Não se esqueça de que fui eu que salvei você da perdição. A maldosa lembrança referia-se ao fato de que, quando se casaram, ela já possuía um filho que fora adotado por família desconhecida no dia mesmo em que nasceu. Dirce nem sequer chegou a ver o filho, bem como jamais revelou a quem quer que fosse quem era o pai, já que mesmo que o quisesse não poderia, pois tinha vida promíscua. No quadro de alcoolismo de Antônio, decorridos alguns meses de angústias, incertezas e ressentimentos, não tardou para que irrompesse em Dirce ódio por ele. Sem base cristã e mesmo sem qualquer crença religiosa, amargou meses e meses de humilhações. Desprezando e repelindo o marido toda vez que lhe solicitava algum carinho, isso o levou a agredi-la cada vez mais. Por tudo isso, além do ódio, surgiu o desejo de vingança. Passou a imaginar como poderia dar o merecido troco ao marido que fizera das agressões morais e físicas uma rotina. Mesmo temendo as brutalidades de Antônio, o desejo de vingar-se tomou conta da sua mente. Nem o abandonou, nem o denunciou, conforme ameaçara. Temia que o marido lhe tirasse a vida. Pairava esse clima espiritual quando houve mudança brusca de atitude por parte de Antônio. Embora ainda se embriagasse, já não o fazia uma vez por semana. Estou sendo traída, pensava Dirce. Alerta pela mágoa que a sufocava, Dirce bem depressa deduziu que algo diferente estava ocorrendo. Traição conjugal. Até porque, agora, era o marido que a desprezava como se ela nem existisse. Sempre no mesmo dia da semana chegava tarde, deitando-se ao seu lado, sóbrio. Felinto, componente da equipe espiritual e encarregado de dar proteção àquele lar, procurou Dionísio, revelando temor por um desenlace violento. Irmão Dionísio, espíritos vampirizadores sintonizados com Antônio passaram a obsidiar a mulher, disse, induzindo-a à atitude vingativa, imoral. O casal mostra-se surdo a todas as minhas sugestões para demover ambos desse comportamento. Sim, meu filho, é muito difícil disfarçar infidelidade conjugal, principalmente entre casais que se uniram por amor e que depois tenham se deixado envolver extraconjugalmente por paixões fugidias, como, aliás, são todas as paixões.
Suspirando e silenciando por alguns instantes, seguiu. A convivência com o cônjuge impõe ao infiel grandes esforços mentais para não se autodelatar. Sua aura se modifica de tal forma que até parece que traz impressa no semblante a notícia da traição. Mas como o cônjuge traído percebe isso? Tal leitura, embora a partir de tintas invisíveis, é feita pela linguagem dos sentimentos, infalível, porque as palavras são escritas na mente com a tinta da realidade e a percepção é de espírito a espírito. Na verdade, Dirce, com facilidade, sentiu-se traída. Obrigada a sorver mais essa dose amarga no seu cálice de tormentos, apenas um caminho lhe pareceu adequado à vingança. Trair também. Mal acabou de pensar, Laércio veio-lhe à memória. A imagem de Laércio foi projetada mentalmente por espíritos obsessores em seu cérebro que, com grande facilidade, permitiu tão nefasta invasão. Sem raciocinar sobre as consequências, atraiu o chefe do marido, que vivia com o cérebro toldado por sentimentos infelizes, colhidos na árvore de equívocos que plantara. Assim, Laércio e Dirce uniram-se espuriamente, sem o menor remorso, de parte a parte. Esticavam as horas dos seus encontros, multiplicando as sensações, insuspeitando que não passavam de simples intermediários, eis que o êxtase a que se entregavam era repassado para os espíritos infelizes que cada vez exigiam mais. Entre o casal infiel e os obsessores havia ligação similar àquela que faz com que uma pessoa pegue um fio elétrico desencapado com energia e segure em outras pessoas, tomando o choque todas. Dizia Laércio a Antônio: é melhor você ir à tardinha, compadre, assim o calor não vai maltratá-lo. Imitando Davi, que designava Urias, o marido de Betsabá, para perigosas e afastadas frentes de combate, a fim de facilitar seus encontros com ela após seduzi-la, Laércio também passou a designar Antônio para entregas de mercadorias em locais distantes. Antônio só era liberado no fim do expediente, sendo autorizado a pernoitar no trajeto ou no destino, de onde, aliás, só poderia retornar no dia seguinte. Infenso a pudor ou cuidado, Laércio ficava até altas horas no lar de Dirce, com a anuência dela. Ignoravam ambos que Antônio não seguia destino logo, ficando também até tarde junto à amante, só partindo de madrugada para cumprir a missão. Tão cegos estavam os dois homens que não percebiam e mal disfarçavam a ânsia de ambos para que mais e mais encomendas surgissem em endereços bem afastados. Tudo indicava que a tríplice traição até poderia caminhar para uma possível perpetuidade. Denotando grande tristeza, Dionísio comentou com Antério e os demais membros da equipe espiritual. O mal não prospera, jamais se mantendo. A própria vida irá alterar a vida dessas equivocadas criaturas, infelizes julgando-se felizes, transformando-lhes em amarga derrota o que ora lhes parece refulgente vitória. Perguntou Antero: querido instrutor, como decifrar o futuro como nesse caso? Todo abscesso, cedo ou tarde, tem que ser extirpado, senão por meios naturais, por cirúrgicos, às vezes letais. Da mesma forma, todos os atos conflitantes com as leis divinas têm que cessar. E cessarão um dia pelo bem ou pelo mal, isto é, pela autorreforma ou pela dor. Prosseguiu após olhar longamente para o horizonte, onde o sol se punha.
O próprio planeta Terra não está condenado ao destino eterno de palco de provas e expiações. Como tudo que é criado por Deus, tem uma trajetória evolutiva. A noite moral na qual se encontra também terá uma alvorada sublime. E explicou. Nosso planeta atualmente está no limiar de uma promoção, como nos ensina Allan Kardec no capítulo 20, número 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ouvimos o Espírito de Verdade, em 1862, advertir. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Como identificar os felizes do Evangelho? Somos os alunos dessa grande escola e só serão aprovados para a próxima etapa, para viver no mundo novo, regenerado, os que tiverem merecimento. Os reprovados irão para outras escolas, onde receberão os mesmos aprendizados do bem, tendentes a reciclar seu comportamento, até que suas almas os pratiquem. Os felizes terão sua aprovação sempre ditada pela própria consciência, motivo pelo qual não há revisão de provas, isto é, ninguém reclama de ser repetente na mesma classe. Todos os aparentes benefícios advindos do mal, sejam quais forem, constituem dívidas assumidas pelos beneficiários, aos quais, inexorável, o tempo exigirá resgate sob impositivo da consciência de cada um. E arrematou. Isso porque não há, nem jamais haverá, um anestésico da consciência que sempre dure. As leis morais, fiéis orientadoras do comportamento de todos os filhos de Deus, prevêem o livre-arbítrio, mas com responsabilidade. Quem se der ao cuidado de folhear o livro dos Espíritos, quando Kardec descreve essas leis, ficará maravilhado ante a sabedoria do Criador. Nada impede a razão cuidar que Deus as tenha promulgado em todo o universo. Esse divino código de conduta moral é impresso na consciência de cada ser, quando adentra na fase hominal. Perguntou Felinto, o protetor no lar de Antônio. É por isso que o Espiritismo preconiza a exaustão que todo o mal que sofremos tem uma única origem? Nossos erros na vida presente ou majoritariamente nas anteriores? Sim. Deus abençoe a todos. Olá, pessoal. Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.